Em 24 horas, a bancada da Segurança na Câmara dos Deputados apresentou 4 projetos de decreto legislativo para suspender as diretrizes do governo federal sobre o uso de câmeras corporais em fardas policiais. Quem está conosco é o repórter agora, Henrique Carmo, que trará todos os detalhes dessa questão polêmica e a tentativa, de uma regulação nacional. Muito bom dia, Henrique. Bom dia, Marcelo. Isso mesmo. Logo após a apresentação dessa portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública na última terça-feira, pouco mais de 24 horas depois, esses deputados da bancada da Segurança Pública da Câmara dos Deputados apresentaram 4 projetos de lei, projetos de decretos legislativos, pedindo aí a suspensão dessas diretrizes que o Ministério colocou para o uso de câmeras corporais por parte dos policiais militares nos estados. 2 desses PDLs, os projetos de decreto legislativo, foram apresentados pelo deputado Alberto Fraga, que é do PL do Distrito Federal e também é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Outro PDL foi apresentado pelo deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e outro pelo deputado Coronel Ulisses, do União do Acre. Na prática, a principal crítica desses parlamentares a essa portaria do Ministério da Justiça é que essas regras poderiam interferir nas decisões dos estados, ali na autonomia de poder dizer como utilizar e como fazer com essas câmeras corporais utilizadas pelos policiais. Essa portaria publicada pelo Ministério da Justiça, a gente acompanhou a publicação, a gente noticiou aqui, e ela prevê 16 situações em que a câmera deve estar obrigatoriamente ligada, acionada. Entre essas situações estão atendimento a ocorrências, também buscas pessoais, além disso, também cumprimento de mandados judiciais. Essa portaria prevê também que os estados poderão utilizar fundos da União para poder comprar esses equipamentos e determina também as formas ali de acionamento desses equipamentos. E sobre essa forma de acionamento do equipamento é que a gente fala sobre um outro assunto também, que encerra hoje o prazo para que o governo do estado de São Paulo responda ali a questionamentos do Supremo Tribunal Federal sobre o edital da compra de desses equipamentos de câmeras corporais para o estado de São Paulo. O ministro Luiz Roberto Barroso atendeu ali um pedido da Defensoria Pública do estado, que pediu para que o governo do estado de São Paulo dê ali algumas explicações sobre esse edital, que está previsto agora para o dia 10 de junho, entre eles um quesito que fala sobre o botão liga-desliga, que é a possibilidade do policial ligar e desligar a câmera durante as operações a qualquer momento. Então esse também é um outro assunto que a gente tem acompanhado aqui em Brasília. Henrique Carmo, daqui a pouco ele retorna conosco diretamente lá de Brasília. Valeu, Henrique. Eu quero ouvir os nossos comentaristas, Amanda Klein, Cristiano Vilela. Uma questão extremamente polêmica, uma nova forma até de utilização que de São Paulo tem sido questionada. A questão da letalidade reduzir em relação à utilização das câmeras. Como vocês avaliam, essa possibilidade de uma regulação nacional? O ministro Lewandowski, inclusive, garantiu a autonomia para os estados. De fato, cada estado deve fazer a sua decisão ou deve haver, de fato, uma regulamentação nacionalizada através do Congresso? É uma portaria, São orientações, é um conjunto de orientações. Os estados que seguirem aquelas orientações vão poder ter acesso a recursos federais, é somente isso que dá. Mas é claro que cada estado tem total liberdade e autonomia para definir a sua política de segurança pública. Agora, você falou que é uma questão polêmica das câmeras corporais. Marcelo, olha, eu juro que eu não consigo entender por que tanta polêmica em torno de um assunto que deveria ser consensual, deveria ser unânime. Afinal de contas, o uso de câmeras corporais é amplamente difundido no mundo inteiro, em vários países do mundo. É o uso da tecnologia que favorece tanto o policial quanto o cidadão. Protege o policial, por exemplo, de denunciação caluniosa, de casos de corrupção policial e protege o cidadão, por outro lado, de qualquer tipo de abuso policial. Isso foi adotado aqui em São Paulo na época do governo João Dória e os números são muito exitosos, apontam para o sucesso da política pública porque diminuiu a letalidade policial nos batalhões que adotaram as câmeras policiais absurdamente, enormemente. Então não dá para entender porque a bancada de segurança pública e porque alguns governos são contrários. O botão aciona, liga e desliga não faz o menor sentido. É óbvio que a câmera tem que gravar ininterruptamente. Ou você conhece alguém, por exemplo, que acionaria o botão de liga
amiga se pudesse estar em alguma situação comprometedora, algum policial que faria isso. Óbvio que não. A câmera justamente capta as situações comprometedoras. E ela é tão usada em tantos momentos da nossa vida cotidiana, por exemplo, as câmeras de segurança nas ruas que ajudam a esclarecer os crimes. No próprio futebol, a gente tem um VAR. Alguém consegue imaginar um mundo em que você não conseguisse mais voltar aquela imagem para esclarecer lances polêmicos numa partida de futebol, por exemplo? Então, é óbvio que as câmeras vêm tanto para auxiliar o bom policial quanto para auxiliar o cidadão. Portanto, elas deveriam ser algo consensual de toda a sociedade. Eu vejo que essa decisão do Ministério da Justiça, essa portaria que regulamenta o uso de câmeras corporais, ela foi bastante adequada, porque ela não fere a liberdade e a autonomia dos estados em regulamentar, em trabalhar, em fazer com que essa implantação ocorra dentro da sua forma. O Estado de São Paulo está fazendo isso, você pode concordar ou discordar com relação à forma como está sendo feito no Estado de São Paulo, esse novo edital que está na praça. Isso é uma questão que pode ser objeto de discordância, mas o fato é que isso está evoluindo. O que eu vejo que não se pode admitir, que não é correto, é eventualmente que haja algum tipo de interferência do judiciário, por exemplo, no sentido de determinar que determinada unidade da federação faça o emprego desses equipamentos. Eu concordo que os equipamentos são positivos. De uma forma geral, eu vejo que o uso de câmeras no fardamento dos policiais, ele é bem-vindo. No entanto, isso tem que ser uma decisão política de cada unidade da federação. Não pode ser imposto nem pelo judiciário, muito menos pelo Executivo Federal.